Oi, eu sou o Matheus da Plantier e hoje eu vou te contar os 3 segredos que eu uso para deixar as minhas costelas de Adão sempre muito lindas e também vou plantar essa daqui contigo para te mostrar o passo a passo para você fazer em casa. E vamos direto ao ponto. O primeiro segredo é a adubação. Assim como nós, as plantas também precisam se alimentar e adubar a planta é como fornecer comida para ela, nutrientes. Aqui tem todos os nutrientes que ela precisa para reforçar o seu sistema imunológico e ficar forte contra as pragas e doenças. Então, quando a gente dá adubo para a planta, ela se alimenta e fica forte. Uma curiosidade interessante é que as plantas absorvem os nutrientes pelas raízes, por isso que é importante um substrato de qualidade. As plantas, elas bebem os nutrientes, elas não comem. Aqui o adubo já é líquido, é mais fácil a absorção dela, mas se você utilizar um adubo sólido, o seu substrato precisa estar bem aerado, bem drenado, para que a planta consiga respirar e para que ela retenha umidade mais tempo, porque é essa umidade que vai liberar os nutrientes no adubo sólido. Aqui no adubo líquido, para você misturar na água do vaso autoirrigável ou de um vaso comum, ou o adubo foliar, que nada mais é do que água com esse adubo aqui que está concentrado. Então eu coloco água até que assim e mais um pouquinho desse adubo, e aí eu borrifo na minha planta o adubo foliar, porque ela também bebe pelas folhas. Posso borrifar até atrás das folhas, que aqui durante o dia, depois a gente vai plantar ela, durante o dia ela abre os poros das folhas para receber essa umidade do ar, então a gente pode borrifar, que é simulando uma chuvinha em cima dela, já com adubo. O meu segundo segredo é o substrato. Um substrato bem drenado, bem preparado, soltinho, vai permitir com que as raízes da planta consigam crescer livremente. Quando você traz ela da floricultura e o substrato está duro, que você não consegue afundar o seu dedo, ou que você aperta na mão e ele forma aqueles torrões, ali as raízes fininhas, aqui ó, tem a raiz fininha que ela precisa crescer para a planta se desenvolver, essas raízes não conseguem crescer num substrato duro. Aí a gente tem que passar para um substrato bem soltinho, bem drenado, que você aperta na mão e ó, ele não forma torrões, ele não fica bolas. Aqui dentro, essas coisinhas brancas são vermiculita expandida. Essa vermiculita, ela retém a umidade por mais tempo e a casca de pinos que tem aqui, ela separa bem o solo, criando bolsas de ar dentro. Essas bolsas de ar vão fazer com que quando você aperte o substrato, quando o tempo aperte ele, ele se solte, ó. As raízes conseguem desmanchar ele com muita facilidade. Aqui na Plantier você consegue comprar o substrato já pronto para você chegar e plantar, que é o que eu vou utilizar agora, ou a mistura de vermiculita expandida, casca de pinos, carvão e bocashi, que aí você pode misturar em qualquer terra que você tem em casa, até a terra do jardim, e fazer esse substrato bem drenado na sua casa mesmo. Eu costumo fazer isso também, mas aí eu utilizo o tapete aqui para não fazer sujeira. Esse tapete a gente também tem no site, para não fazer sujeira no apartamento, porque eu moro em apartamento. No final do vídeo eu vou te explicar por que eu plantei bem para o cantinho do vaso aqui e não no meio do vaso mesmo. Uma dica extra antes do último passo, o último segredo. Essas folhas mais feias aqui são as primeiras folhas da muda da costela de Adão. Elas são feias mesmo e não vão abrir os rasgos como as folhas novas. Essa aqui até está um pouco murcha, porque eu trouxe ela da muda que eu fiz e ela ficou 2 dias aqui sem água, ela deu uma murchada. Eu costumo tirar essas folhas mais velhas logo no início, porque eu acho elas feias. Tem quem deixe, quem gosta da história da planta. Eu tiro porque eu quero uma planta bem bonita para fazer uma decoração na minha casa. Então deixo sem já do início. Aí ela vai concentrar a energia dela nas folhas novas. Aqui até está sinalizando que vai sair uma nova depois dessa, aqui embaixo. Mas aí eu vou deixar ela nascer as folhas novas. Aqui ela já vai se afirmar, amanhã ela já vai estar firminha. E vamos para o terceiro e último segredo. O terceiro e último segredo é a hidratação. A costela de Adão ela não tolera o substrato encharcado. Então você não pode ficar dando água todo dia, cada 2 dias, ou só dar água sem saber quando ela realmente bebe. É por isso que aqui eu coloquei no Plantier autoirrigável. Eu encho o reservatório dela de água, essa água vai escorrer toda para o fundo do vaso aqui,
Como você viu antes quando eu plantei, fica um reservatório aqui embaixo e são essas as cordas que funcionam como uma raiz artificial que vão trazendo a água para ela conforme a necessidade dela. Isso aqui vai durar mais de um mês a água aqui dentro. Ela fica até essa altura aqui mais ou menos e as raízes vão trazendo a água para ela sem nunca encharcar. O substrato vai ficar levemente úmido e nunca encharcado, que seria o ambiente ideal que ela encontraria na natureza. Um substrato sempre úmido, mas nunca aquela poça, aquela lama de água. E é por isso que eu indico você usar o Plantier auto-irrigável, que além de você nunca mais perder uma planta, porque ele cuida dela para você, ele é lindo, vai decorar muito bem o seu ambiente. Se você está em dúvida de qual o tamanho de vaso escolher para sua costela de Adão, a gente aqui da Plantier pode te ajudar. Eu escolhi o vaso de 24 por 20 centímetros, mesmo com uma muda pequena, porque aqui ela vai crescer, ela precisa de espaço para crescer para poder ficar grande como as que estão aqui atrás de mim. Então, se eu colocasse num vaso pequeno, eu ia limitar o crescimento dela. Nesse vaso aqui, ela vai poder crescer sem limites. Antes de resumir aqui os 3 passos para você novamente, quero te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo. Assim, o YouTube nos recomenda, traz mais vídeos sobre plantas para você e a gente cresce também no nosso canal aqui. Resumindo, os 3 passos são: adubação sempre em dia, preferencialmente adubos orgânicos, que se você colocar um pouco a mais, não vai queimar a sua planta e não vai amarelar uma folha que demora tanto para crescer. O substrato de qualidade, um substrato riquíssimo para que as raízes consigam crescer com facilidade e a planta fique cada vez maior, não limite o crescimento dela. E o Plantier auto-irrigável para garantir a hidratação dela, que é o mais difícil numa planta, é a gente saber quando regar de novo. Nesse caso aqui, para saber quando regar de novo, eu vou usar um exemplo de um outro vaso que eu tenho aqui, que é o vaso menor. Você afunda o dedo no substrato e se ele sair levemente úmido, que nem está aqui, não precisa regar de novo. Mesmo que já tenha acabado a água do vaso, o substrato que a gente montou, que é rico, mantém a água por mais tempo ali dentro. Então nesse vaso a média é um mês, aqui passa de um mês sem você precisar colocar água. E para saber quando colocar de novo, afunda o dedo na terra. Vou usar outro dedo aqui, esse substrato está seco, porque a gente recém colocou a água. Aqui ó, não sujou meu dedo e aqui sujou meu dedo. Deixa eu afundar os dois de novo sem limpar para mostrar ó. Esse aqui da minha esquerda tá seco e da direita tá molhado. Tá úmido, ó. Não sujou, sujou o dedo. Esse não precisa, esse precisa, acabei de dar. O nosso site é www.plantier.com.br ou pesquisando no Google por Plantier auto-irrigável, você também nos encontra. Entre lá, tem o botãozinho do WhatsApp caso você tenha alguma dúvida que a gente conversa por lá.